Começando, Salvo, vamos começar por ordem cronológica das coisas. O pênalti do Dodô que a arbitragem do Wagner Magalhães marcou na Vila Belmiro. Bola que é cruzada na área, ela passa pela tentativa do Dodô disputar a bola, ele está com o braço aberto, resvala, o jogador do Curitiba tenta fazer o domínio e ela bate no braço do Dodô de costas para o lance. A tua análise desse lance, foi pênalti ou não? Não foi pênalti, Marcelo, não foi pênalti. Erro de interpretação do árbitro, do Wagner Magalhães. Eu acho que a gente tem que trazer, né, todas essas alterações que a FIFA, International Board, tentou clarear cada vez mais essa questão da mão na bola. E hoje está muito claro essa questão do que quer punir. A intenção da FIFA é punir bloqueio, quando o jogador usa o corpo bloqueando a passagem da bola. Mão acidental você não deve marcar, mesmo em situações como essa. Vamos lá, em nenhum momento o Dodô tem a intenção de colocar a mão na bola, tanto é que ele está de costas, né? Em nenhum momento ele tem essa intenção. E a bola acidentalmente bate no braço do Dodô. Então, batendo acidentalmente, o árbitro não tem que nunca marcar a falta, marcar a mão e dentro da área marcar o pênalti. E aí o Wagner Magalhães interpretou esse lance como sendo um lance de bloqueio. Bloqueio é chute a gol, ampliar o espaço em movimento que não é normal do jogador de futebol e ele bloquear uma passagem da bola. Nenhum momento o Dodô teve isso. É um movimento natural de equilíbrio, querendo chutar a bola passa e bate nas costas dele. Não deveria ter sido marcado esse pênalti. E aí destacando, né? O árbitro de vídeo, o Carlos Nunes Braga, interpreta desta forma. Porque no mesmo lance tem duas situações de mão na bola, né? Depois também tem outro chute que o braço está completamente colado, que seria também um absurdo ter marcado. O Wagner Magalhães informa que marcou o pênalti do Dodô. Mesmo assim, o árbitro de vídeo, com essa interpretação, que na minha opinião é a correta, recomenda a revisão por entender que tem um erro. O Wagner Magalhães vai ao monitor, vê o lance, vê a imagem, a bola tocando acidentalmente no braço do Dodô e confirma a decisão dele de pênalti. Mantém o pênalti. Para mim, interpretação completamente absurda e fora da regra do texto, da regra atual hoje. Marcelo, vamos destacar. Ontem nas redes sociais explodiu isso, né? Wagner Magalhães apitou aquele famoso América e Corinthians, do Piton correndo e a bola realmente bate na mão do Piton depois da bola viajar quase 50 metros, né? Eu te falo que em 2019 até você tinha motivos para interpretar aquilo como pênalti, porque o Piton teve a oportunidade de evitar. Olhando só a foto, ele está de costas, a bola batendo, só que a bola viaja 50 metros, deu um lançamento e ele perde o tempo, vira e a mão dele impede que a bola chegasse para o jogador do América. E aí ele marcou o pênalti. Mas hoje, em 2023, muito claro o texto da regra, nada a ser marcado. Em cima disso que você falou, eu ia comentar exatamente sobre isso, Salve. A gente está vendo o Wagner Magalhães fazendo o sorteio ali da moeda na Vila Belmiro. O que mais me chama a atenção é isso. Não, ainda não. Poderia, né? Para ver se na próxima acerta melhor as decisões capitais do jogo, porque foram complicados. 3 decisões difíceis para um jogo que valia muito dos times que estão brigando na parte de baixo da tabela. Mas você tocou num ponto que eu acho que é fundamental. O árbitro de vídeo tenta salvar. Chama ele para ver no VAR e ele vai e dobra a aposta e mantém a decisão. Você acha que... Por que ele pode ter pensado que realmente ele estava certo na decisão de campo, vendo a imagem e continuando com essa interpretação de pênalti, Salvo? Só por um motivo, né? A CBF ainda não divulgou o áudio. É boa essa divulgação da CBF, o áudio da conversa do VAR com o árbitro. Eu sempre gosto disso, né? Agora a CBF precisa ter um critério melhor para divulgar isso, né? Quando os árbitros acertam, na madrugada a gente já vê o vídeo sendo divulgado, o áudio sendo divulgado. Geralmente quando tem polêmica, demora um pouquinho, não tem o mesmo critério na hora de divulgação do vídeo. O Wagner Magalhães vai argumentar que o braço do Dodô está muito aberto. Com certeza esse é o argumento. Na imagem ele gesticula que o braço do Dodô realmente está muito aberto. E o braço aberto é aumentar o volume do corpo quando
tem um chute ao gol, né? Vamos lá, o meu centroavante Lucas chuta a bola pro gol, né, Lucas? Entrou no segundo tempo ali que tá cansado, chuta a bola pro gol e aí você amplia o volume do braço e evitando a passagem da bola. Aí sim você tem que marcar. Mas no caso do Dodô, que está colado corpo a corpo, disputando a bola e acidentalmente bate, nada a marcar. A gente que é da arbitragem não tem a memória do PVC nunca, né? Mas a gente tem uma memória de lance de arbitragem que é interessante. Aquele famoso lance do Corinthians e Flamengo no primeiro jogo da final da Copa do Brasil do ano passado, que a bola bate realmente no braço do jogador do Flamengo, que está com o braço para baixo e que está disputando a bola com o Yuri Alberto. E nada foi marcado corretamente, na minha opinião, naquele lance. E é o lance de ontem. O Dodô está em disputa e não jogando o corpo para bloquear a passagem da bola, que é o que a FIFA quer que puna nos dias de hoje. Aí, Salve, a gente vai para o segundo. Diga lá, PV, perdão. Não, eu só ia fazer a observação da questão do lance do pênalti do Dodô, de que, incrivelmente, só pela coincidência, chama muita atenção o posicionamento do VAR da Vila Belmiro, que fica no fundo do campo, e foi a cena que se repetiu dos dois mais graves erros de VAR do Campeonato Brasileiro. Ou não são os dois mais graves, Salve? O Braulio da Silva Machado, Santos e Goiás, exatamente na mesma posição em que foi o Wagner Nascimento Magalhães ali. Eu ia brincar que a outra razão que pode ter é o monitor ter alguma sombra ali, que não dá para ver. Porque está atrás do gol. Bruno Arleu de Araújo captou aquele jogo e que foi punido pela comissão de arbitragem depois. Foi o Bruno Arleu, o árbitro carioca também, né? O árbitro carioca que apitou FIFA, são os dois FIFAs do Rio de Janeiro, e ele foi lá ao monitor que é atrás do gol e não na lateral, né? Será se tem alguma sombra ali? Bom debate, PVC. Eu diria para você, né, PVC, que o Corinthians e Grêmio também é um grande erro de arbitragem no campeonato, né? A mão do Yuri Alberto, exatamente. Mas, mesmo indo ao monitor, não dá para ter argumento à luz da regra. Marcelo, você falou bem. O que o Wagner Magalhães vai falar? Que o braço estava aberto. O braço está aberto, não é motivo mais para marcar. Perfeito. Continuando com as polêmicas, então essa a gente já entendeu que realmente errou o Wagner Magalhães. Eu vou te fazer a pergunta sobre a próxima, que é a expulsão do William Farias. A maioria das pessoas considera que foi muito rigorosa. E se, para além da análise desse lance, se fica na cabeça do árbitro impossível interpretação assim, vou compensar, mesmo de forma inconsciente, que eu errei no pênalti aqui, estou estragando o jogo de algum jeito, e aí ele estraga ainda mais, porque se você justificar um erro com o outro, dois erros não fazem um acerto. Então, os dois pontos de vista, Salvo, foi equivocada a expulsão do William Farias, e se esse tipo de lance, o primeiro capital do pênalti, fica na cabeça do árbitro? Eu não sou tão diplomático assim como você, usando a palavra equivocado. Eu gosto da palavra errou mesmo, né? O árbitro errou. Não dá para aceitar que um árbitro experiente, um árbitro FIFA, que já apitou finais, interprete aquilo como sendo uma falta para cartão amarelo. Não dá, é inaceitável que o árbitro tenha essa leitura de jogo. E aí eu fui recorrer ao relatório para entender o motivo, né? Ele considerou que o William Faria cometeu uma falta tática no Lucas Lima, impediu um ataque. Ora, a FIFA já conceitou bem o que é falta tática. A equipe adversária não pode estar posicionada, postada. Toda a defesa do Curitiba estava bem posicionado, poderia ganhar a bola, estava em disputa e tem uma falta normal de jogo, né? É lógico que tem uma polêmica nesse lance. Muita gente perguntando e questionando por que o VAR não atuou ali, né? Para recomendar. O Wagner Magalhães mostrou cartão amarelo, ou seja, o segundo cartão amarelo. O William Faria já tinha recebido cartão amarelo. Na hora do pênalti, ele foi lá reclamar. O Wagner colocou no relatório por impedir o Wagner de ir ao monitor lá atrás do gol. Ele recebeu o cartão amarelo correto. Essa é a determinação. Agora, nesse lance, o fato dele mostrar o cartão amarelo não tem atuação do VAR. O VAR não poderia atuar porque ele mostra um amarelo, um cartão amarelo. Salvo se fosse uma correção de identidade, outro jogador que tivesse cometido
a falta. E aí o Wagner coloca no relatório que o William Faria comete essa falta tática, e falta tática é para cartão amarelo. Falta tática é impedir um ataque em velocidade, em direção ao gol, sem os adversários, uma falta leve. Não considero aquilo como falta tática. E aí a gente vê a dificuldade que o árbitro tem de interpretar o jogo, de ter uma leitura de jogo. Agora, a sua segunda pergunta. Fica na cabeça do árbitro? Fica sim, quando é um árbitro em formação. Quando é um árbitro que ainda está preparando a sua personalidade arbitral, que está estreando, que está começando. Árbitro com maturidade não pode cometer o segundo erro se ele quis compensar. Também considero esse como um erro gravíssimo de mostrar um segundo cartão amarelo para aquele tipo de jogada. Há de se destacar, Marcelo, PVC e Lucas, eu tenho visto muito no futebol brasileiro os árbitros cometendo esse erro, mostrando esse tipo de cartão amarelo. Só que não tem a expulsão, não tem o segundo cartão amarelo. E aí acha que tá tudo bem, ninguém corrige, e aí ficam esse tipo de erro. Ontem foi o segundo lance e já tinha cartão amarelo, e aí para mim, exagero do árbitro, erro do árbitro de entender aquele lance como cartão amarelo. Peguei a súmula aqui para a gente ilustrar exatamente o que o Salvo falava. Aqui, ó, na súmula ele justifica assim, o cartão, um segundo amarelo para o William Farias. Outro motivo, para detalhar no campo as expulsões. Expulso após receber o segundo cartão amarelo por cometer uma falta tática, como exatamente isso que falou para a gente o Salvo, em seu adversário de número 23, senhor Lucas Lima, na entrada da área. Então, ele entendeu, a interpretação dele foi essa que você acabou de falar, Salvo. Ele justificou dentro dos itens da regra de futebol que ele poderia ter uma alternativa. Porque para cartão amarelo tem que ser uma falta temerária, falta forte. Não é o que aconteceu. Para cartão amarelo pode ser uma conduta antiesportiva, um agarrão, não é o que aconteceu. Ou impedir um ataque. Nenhum momento ele impede um ataque. É uma falta normal de jogo. Se isso é para cartão amarelo, aí é o árbitro que não tem muito conhecimento e a leitura do jogo. Isso não é falta tática. Para a gente fechar o trio de polêmicas desse jogo, que eu falei para vocês, foi agitado o negócio lá, não teve vida fácil, não. O golaço de Marcos Leonardo. E aí a gente chega naquele lance, e sempre todo mundo que gosta de futebol fala assim, que pecado, eu sou um deles, tá? Que pecado anular esse gol, pelo amor de Deus, o Marcos Leonardo domina no peito, chapéu de perna direita, bate de primeira de perna esquerda. O que deixa a dúvida, inclusive no próprio Marcos Leonardo, Salvo, porque o Moisés estava na Vila, pode até comentar sobre... Quando a imagem do telão da Vila começa a mostrar o VAR tracejando esta linha que a gente está vendo agora, o Marcos começa a comemorar o gol, porque está todo mundo olhando essa imagem a olho nu, é posição legal. Se a gente tivesse hoje o Bandeira aqui, você olha para o Bandeira subiu ou baixou? Olhando para o Bandeira, a reação dele é não levantar, todo mundo já estaria comemorando esse gol. Quando vê essa imagem, o estádio e os jogadores, o Marcos começa a comemorar, o Basso vai abraçá-lo, então já cria-se um ambiente bom, vai validar o gol. E aí vem a linha tracejada no ombro aqui do Marcos Leonardo. Teve gente que falou que foi tracejada no lugar errado, no pé do último defensor do Curitiba. E pela orientação que a gente entende da comissão de arbitragem, quando as linhas estão lado a lado, paralelas, como estão nessa imagem, azul e vermelha, a interpretação é de impedimento. Só vai ser posição legal quando estiverem sobrepostas, ou seja, uma em cima da outra. Agora, é difícil por essa imagem se convencer de que esse lance era impedimento, é difícil, Salvo, embora eu tenha visto o PC Oliveira, nosso companheiro, que é ex-árbitro, fazendo a análise que foi feita corretamente a marcação desse impedimento. O Salve. Eu acho que essa elaboração dessa linha, ela é feita de forma manual, né? Eu perguntaria para todos vocês primeiro, em algum momento vocês estão visualizando uma área verde entre o azul e o vermelho? Área verde entre o azul e vermelho? Exato. Não. Tem um risquinho de nada, se eu der um grande zoom aqui, eu estou tentando procurar, mas assim, um risquinho de nada, muito difícil de achar, muito difícil. Tem que dar esse é um ponto, esse é um ponto, né? Se tiver uma área verde, que é do gramado, significa que tem um espaço milimétrico entre a linha vermelha e a linha azul. Eu com essa imagem estou vendo espaço milimétrico, mas é difícil de achar, viu, Salvo? Difícil. Eu tive dificuldade de achar. Para mim, elas se encostaram, né? É importante a gente destacar que o Marcos Leonardo está com o braço colado no ombro e aí corretamente
a linha tem que ser traçada por aqui, né? A mão não conta, né? Mas a linha do vermelha está sendo traçada e azul lá no pé. É construção da linha. O que a comissão de arbitragem dá impressão por esse frame que a imagem não é boa, então evidentemente não colabora e não colabora para o público também entender. Essa imagem parece que o tracejado tá? Tô falando que aparece no olho nu. Dá a impressão de que ela foi tracejada aqui no braço esquerdo dele e não no ombro embaixo da axila inferior, como é o que manda a regra. É só a impressão, não estou dizendo que foi isso. Não, então, mas aí é bom a gente esclarecer. Ó. Não sei se o público está me vendo aqui. Óbvio que se o jogador está com o braço aberto, como eu estou aqui, aí a linha tem que ser traçada realmente aqui no ponto da axila. No momento que o jogador está assim, que é o caso do Marcos Leonardo, a linha tem que ser traçada aqui. Aí é correto. Ela não tem que partir da axila, porque o braço já está colado ao corpo, e isso é o que já foi decidido, e é correta essa decisão, né? O braço aberto, sim, vai começar da axila. O braço colado no corpo vai começar nessa lateralidade e não aqui no ombro. Muita gente acha que é pelo ombro. Não. Aí vai toda essa lateralidade que conta onde foi usado, né? Se a gente olhar pela imagem, é exatamente onde foi usado. Agora, nós estamos trazendo aqui, eu participei aqui com vocês várias vezes do Deprima, né? Nós estamos trazendo aqui um debate onde, se foi bem construído ou se foi mal construída, o mundo do futebol não tem credibilidade nessa linha, não acredita nessa linha, né? Não acredita, eu já trouxe aqui essa informação que nós já vimos. Essa linha sendo trabalhada, a computação gráfica sendo excluída, como por exemplo a MLS não está usando a computação gráfica, que a imagem define. Isso é importante. Essa semana no jogo da Champions nós vimos um gol anulado do Real Madrid, do Vinícius Júnior, ninguém colocou em dúvida. O semiautomático mostrou que o Vini estava levemente inclinado, é um pedaço do ombro dele, a imagem foi cristalina, mostrou impedimento. O futebol não tem dúvida do impedimento do Vini Júnior. A gente pode questionar se a regra está correta, se a regra não está correta, a gente pode até discutir, que é só uma parte. Mas, pelo texto da regra hoje, ninguém ficou com dúvida daquele lance. E esse é o lance, Marcelo, que nós aqui, o mundo do futebol não tem a crença no acerto. E é feito com tecnologia e com computação gráfica. Então, alguma coisa tem que ser feita. Esta semana teve uma reunião técnica da International Board trazendo informação. Inclusive, a própria Conmebol indicou Nery Pumpido, PVC, como um dos integrantes da International Board para participar dos debates e propor sugestões. Essa era uma sugestão que deveria estar na pauta da International Board. Alterar a regra do impedimento, como já trouxemos aqui no UOL, o próprio Renato Marcília trouxe quantos gols seriam validados se a regra alterasse e resolvesse essa questão do milimétrico ser considerado como impedimento e considerar o corpo inteiro. Voltando lá para a imagem, Marcelo, o que o Marcos Leonardo ganhou de vantagem no território por esse ponto do ombro dele impedido para ganhar vantagem para ficar à frente do defensor? Nada. Zero. Então, essa alteração ela é urgente e o Brasil hoje não tem nenhum integrante na International Board para propor alterações para melhorar o futebol. Como é que você vê, PVC? Eu acho que é copiar o que a Premier League está fazendo. Esse lance na Premier League não é impedimento nunca. Nunca. Porque as linhas estão tocadas, não está impedido, você não consegue peso, você está jogando contra, como disse o Salve, contra a credibilidade do futebol. Não dá a impressão de que o público não se convence, a verdade é essa, a opinião pública geral, a imprensa, a torcida, a gente aqui, ninguém se convence por uma imagem dessa de que esse lance é de impedimento no Zé. Você estava no estádio, você pode trazer um relato também do ambiente, como é que estava nesse momento. O ambiente já estava pesado por causa do primeiro tempo, né? E nesse final, acho que o advento do telão mudou muita coisa, porque a torcida teve certeza que não era pênalti do Dodô e já comemorou, e nesse caso estava comemorando o gol. Foi engraçado como os jogadores reservas estavam correndo para perto do Marcos Leonardo, e o próprio Marcelo Fernandes, o técnico, segura, assim, calma, meio que ressabiado com o VAR.
E o que incomoda é que existe um capricho, parece que um capricho, né? Um esforço para anular um gol desse, mesma linha, um gol bonito, não se há essa análise, né? Parece que se procura pelo em ovo para anular, mas não há o capricho para respeitar a regra, para olhar melhor um lance como foi no primeiro tempo. A arbitragem acho que foi ruim no jogo inteiro. Se formos anular esses 3 lances, foram faltas invertidas, não tem critério para cartão, o árbitro distante. Isso é antigo já do Wagner. Ano passado, aquele pênalti que ele deu do Zanocelo contra o próprio Curitiba na Vila, acho que foi um dos lances mais absurdos do ano também. Então o clima estava muito pesado contra o Wagner, e se tivesse ali um medidor de volume de críticas ao árbitro, de apoio ao Santos, talvez as críticas ao árbitro fossem mais fortes do que o jogo. A torcida meio que se virou contra o árbitro durante o tempo inteiro, a cada lance. O clima ficou muito tenso, e o Wagner continuou errando. Acho que ele errou tudo, até a súmula, né? Porque ele dá gol para o Matheus Bianchi, não dá gol para o Joaquim. Então existe um capricho, a bola resvala no Matheus Bianchi, mas o Joaquim cabeceou a bola na pequena área, saiu comemorando, é gol do Joaquim. Então existe um capricho para, não sei se é para aparecer ou para se mostrar mais autoritário, mostrar que tem o poder. Então assim, a súmula está errada, os 3 lances capitais foram errados, os cartões errados, as faltas erradas, o cara errou desde a moeda. Talvez ele tenha errado na moeda, não era caro ali, coroa, sei lá. Não tinha visto esse detalhe importante que o Musetti cita aqui, ó, gol contra Matheus Bianchi. Eu nem tinha visto esse desvio, para falar bem a verdade. Estou sabendo agora por você. É absurdo. A bola raspa, né? A bola raspa, tem muita... E o Lucas colocou, né? Eu gosto muito com análise de arbitragem. Eu sei que o público não entende muito isso, Lucas, em distinguir erro de arbitragem e arbitragem ruim. Eu gosto de trazer um exemplo... Inglaterra e Alemanha, aquele famoso gol do Lampard. É um erro absurdo de arbitragem, a bola entrou dentro. Mas os 90 minutos de arbitragem do uruguaio Jorge Larrionda foi uma arbitragem ótima. Interferiu no resultado, tem que ser punido porque errou no lance capital. O Wagner, se tivesse acertado nos lances capitais ontem, ele receberia uma nota inferior a 5, porque a arbitragem foi muito ruim nos 90 minutos. Um árbitro que não consegue deixar cobrar um pênalti, que não tem autoridade, que mostra insegurança depois de ir ao monitor, o quanto que os jogadores do Curitiba vão para cima, o tempo que se demora para tirar um jogador expulso de campo, ele não consegue demonstrar a autoridade de um árbitro, que é básico para você realmente conquistar e fazer com que o ambiente... E aí, Lucas, o entorno, o estádio, fica com esse clima tenso porque o árbitro não demonstra credibilidade das suas decisões. O árbitro demonstra insegurança, independente do lance capital, e isso só atrapalha os 90 minutos como um todo. Não é só falar de lances capitais, de grandes decisões. Falar também da condução do jogo, que foi terrível. Arbitragem medonha, arbitragem ruim ontem na Vila Belmiro. Teve uma falta lateral uma hora que demorou, assim, 3 minutos para cobrar. Então, assim, o jogo realmente não foi impressionante. Como a gente não consegue evoluir nesse sentido. O PVC acho que vai fazer algum comentário. Não. Não tem nada a acrescentar. Estava rindo de outra coisa. Está rindo de outras coisas, então. Ô, Salvio, então, acho que todos os lances capitais, o Wagner Magalhães acabou errando nos principais lances do jogo, para além da condução. Arbitragem muito ruim, então. Você acha que pode ter aquela tal da reciclagem que a CBF e a Comissão de Arbitragem às vezes faz com ele? Eu acho que é importante entender qual critério que a comissão de arbitragem vai fazer como tomada de decisão. O PVC trouxe o lance do Santos e Goiás, o Bruno Arleu foi para a tal da PADA, né, Programa de Assistência e Desenvolvimento da Arbitragem, ficou sem apitar. O Jean-Pierre, naquele erro grotesco também, um grande erro do futebol brasileiro, que foi aquele Atlético Paranaense e Palmeiras, aquela cotovelada, que ele também não considera como cartão vermelho, ficou aí na famosa geladeira, acho que ainda até está, viu, mais de 90 dias na geladeira o gaúcho Jean-Pierre. Agora, a comissão de arbitragem tem que posicionar para o público do futebol, de forma rápida, esse lance é orientado para marcar pênalti ou não? Nós estamos vendo critérios diferentes. A hora que o Carlos Braga no VAR recomendou revisão, porque ele é orientado que não é pênalti. Mas o Wagner Magalhães, que é um árbitro FIFA, marca no campo, vai ao monitor e confirma a sua decisão. Então quem tem que decidir? Comissão de arbitragem. Quem está errado? Futebol? Está errado. Não tem que marcar. Jogadores precisam disso.
Porque senão semana que vem o Santos vai reclamar de um lance e tem o direito de reclamar de um lance. Isso tem que ser rápido, Marcelo, tem que ser instantâneo. Hoje já tinha que ter um posicionamento da comissão de arbitragem sobre esse lance de forma didática, esclarecer para o futebol o que ela orienta. É importante até para todo mundo continuar com essa credibilidade de olho no campeonato. Evidentemente que ninguém faz isso de má fé, óbvio. A gente não está falando disso, a gente está falando de erros, como todos nós erramos. O jornalista erra, o jogador erra, o técnico erra, o árbitro erra. O problema é que o erro do árbitro fica mais evidente e afeta diretamente no resultado do jogo, como foi o caso ontem de Santos 2, Curitiba 1. Salve, ainda sobre esse lance do gol anulado do Marcos Leonardo, né? O Santos ganha de 2-1 ontem. Imagina o jogo tá empatado, o Santos perde e esse lance interfere, né, Lucas, diretamente no resultado. Porque aqui a gente poderia trazer o Atlético e Palmeiras, aquele gol de bicicleta do Rony, que ficou mostrada a construção da linha, né? E como que ficou. Por isso que o campeonato, chegando na 30ª rodada, até agora não teve uma decisão e vai ficar marcado um campeonato sem credibilidade na construção da linha do impedimento, que é tecnologia e software. Muito ruim para o campeonato colocar isso em dúvida, Marcelo. Porque é isso, o torcedor fica com a sensação de que um dia alguém vai puxar o freio 1 milímetro para cá, outro 1 milímetro para lá, e a imagem não convence ninguém, mesmo se para a tecnologia é cristalino, para o público não é. Então, não resolve, fica sempre essa nuvem cinza em cima dos lances nos quais o VAR tem que atuar. Salve, a gente te agradece demais pela participação, pelo teu tempo com a gente aqui no De Primeiro, foi muito bom. Um abraço, Marcelo, PVC, Lucas, um abraço a todo o público, até uma próxima.